Em nome de Cristo Jesus é que nos reunimos hoje aqui, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está aqui. Saudamos aqueles que estão nos visitando neste culto presencial, saudamos todos os nossos irmãos que estão reunidos hoje aqui. E queremos saudar também aqueles que estão assistindo no YouTube, e aqueles que não puderam comparecer, que Deus possa estar presente aí junto com você. Nós queremos fazer aqui uma saudação ao nosso pastor, que certamente está nos assistindo, está em casa, gozando das suas férias, não tantas férias assim, né? Não tanto descanso, porque ele está cuidando das crianças. E temos a certeza que até o Arthur e o João Pedro já estão ajudando no cuidado da Beatriz. Que Deus abençoe o nosso pastor, a sua esposa, a Kathleen, que tenham momentos felizes também junto da família. Nós temos hoje a participação do culto com o nosso coral. E a música, o louvor que o coral vai fazer é um louvor que nos convida para a reunião, um louvor que nos anima a estar presente aqui neste culto. Há um doce Espírito aqui. O Espírito de Deus está entre nós. Louvado seja o Senhor.
Amém. Somos convidados a continuar este momento de louvor e convido a igreja para que em pé nós acompanhemos o grupo de louvor nos cânticos Cantai ao Senhor e Ele continua sendo bom. Ainda em pé, nós queremos convidar os irmãos a nos acompanhar na leitura responsiva do Salmo 51, o texto dos versículos 10 a 15. O dirigente fará a leitura do verso par e os irmãos o verso ímpar. E o último, o versículo 15, nós faremos todos juntos a leitura.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Todos. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino 71, Perdão, preparando-nos para esse momento de contrição. E também nas nossas orações estaremos fazendo a intercessão pelas famílias tristes, pelas famílias que se encontram desanimadas, as famílias que encontram angustiadas pela pandemia. Coloquemos os nossos irmãos no nosso momento de oração. Silenciosa. Grande e eterno Deus, nos apresentamos diante de Ti neste momento, ao Deus de amor, ao Deus de bondade, ao Deus de misericórdia e ao Deus de perdão. Perdão pelas nossas fraquezas, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas ações, pelas nossas omissões. Ó Deus, tem compaixão do Teu servo,
aceita, ó Deus bendito, a nossa súplica. E queremos também, ó Deus, suplicar em favor daqueles que estão entristecidos, aqueles que estão sofrendo a dor da separação. Ó Pai, alcança esses nossos queridos irmãos para que sejam confortados. Também pedimos, ó Pai, que Tu possa exortar, Tu possa conduzir os nossos governantes para o caminho de uma solução, para o caminho da eficiência e que possam, ó Deus, encontrar a solução para esta crise. Aceita, ó Deus bendito, a nossa oração. Pedimos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Com os nossos corações perdoados, nós convidamos a igreja para que tenhamos um momento de louvor e gratidão em pé, que possamos entoar o hino 62 e ter a oportunidade de manifestar a nossa gratidão pelo perdão recebido, depositando no gasofilácio que está lá no fundo as suas ofertas. Os irmãos que nos visitam, fiquem à vontade, que puderem também se manifestar aquilo que vem no seu coração, poderão fazer nesse momento do ofertório. Graças te dou
Precioso esse momento da palavra, esse momento da edificação. E nós teremos, nesta noite, a palavra que o Senhor já colocou no coração do presbítero, na sua mente. E queremos, mais uma vez, agradecer ao presbítero Sebastião Atadaini Júnior, que, recém-chegado à comunidade, já está sobrecarregado de uma carga de trabalho aí, mas ele é muito disposto, sempre muito alegre, muito feliz, tem aceitado o nosso convite e está mais uma vez conosco nessa noite. Damos a oportunidade para que faça a leitura da palavra e, em seguida, já nos traga a mensagem. Obrigado, Sebastião. Boa noite, meus irmãos que estão aqui e os irmãos que estão conosco nas redes sociais da igreja, né? Se acomodem bem no sofá, para que a gente possa ter um tempo de qualidade. Série nova. Hoje nós vamos... Nós vamos começar uma série nova, cuja temática é 180 graus, reorientando os desejos do coração, tendo o Salmo 51 a nos nortear em nossas mensagens deste mês, né? A experiência de Davi: cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa semana foi uma semana muito trabalho para mim, creio que para todo mundo, muita correria, mas eu confesso aos irmãos que uma alegria especial. Nosso pastor está em férias, a alegria da Bia, sei que ela já está boazinha, fiquei sabendo que está até já batendo perna, irmãos. Olhe como o tempo muda. Antigamente os filhos da gente ficavam 40 dias trancados, não podia ver sol. Vocês lembram disso, né? A mulher ficava de dieta. Já fiquei sabendo que a Kathleen já saiu com a Beatriz. Então é uma bênção mesmo. Mas falo isso porque na quarta-feira tivemos o nosso estudo via Zoom. Caio ministrou para a gente uma palavra abençoadora, o Salmo 97, um tempo muito edificante mesmo. É muito bom, meus irmãos, no meio da semana, a correria, as atribuições, e a gente tem esse tempo para parar, ainda mais agora, dentro da casa da gente, tem um tempo de qualidade, um tempo de estudo, um tempo de oração, um tempo de reflexão. Louvado seja Deus por isso. Hoje pela manhã, o presbítero Fábio nos abençoando com uma aula na escola dominical, Romanos capítulo 1, um livro e um tema que assusta. É uma carta densa, uma carta teológica, uma carta profunda. É o evangelho do apóstolo Paulo, o evangelho de Jesus pelas lentes do apóstolo Paulo. E tivemos um tempo assim muito, muito precioso de aprendizado. Agora à noite, presbítero Azor dirigindo o culto e um presbítero falando, né? A igreja caminhando, a igreja viva, a igreja em missão. Então, reverendo Wellington, que está nos vendo, pode ficar tranquilo que as coisas estão acontecendo. Isso é sinal de vitalidade, isso é sinal de saúde, isso é sinal de bênção de Deus sobre a igreja. Nosso pastor pode se cansar em paz. Mas então, 180 graus, reorientando os desejos do nosso coração. E esse primeiro domingo eu quero trabalhar com vocês sobre a temática diagnosticando o problema. Vamos fazer um diagnóstico do problema. Porque de fato, meus irmãos, você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. Vou contar para vocês uma coisa, não fiquem chateados com o presbítero,
mas contaram uma inverdade para vocês. Nós não somos aquilo que nós sabemos. Nós não somos aquilo que nós temos. Nós somos aquilo que nós amamos. São os nossos amores que vão orientar as nossas ações. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. E quero me valer da sabedoria de Provérbios. Claro que iremos ler o texto do Antigo Testamento, com os filtros do Novo Testamento, uma mensagem que aponta para Cristo sempre, mas precisamos nos valer da sabedoria do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículos de 20 a 27, que eu lerei para os irmãos nessa hora. Nos diz assim o texto sagrado, estou lendo na Nova Versão Internacional. Gosto muito da Almeida, Revista e Atualizada, é a versão do meu coração, mas o pastor costuma usar essa Nova Versão Internacional, vamos utilizá-la, porque é apenas uma diferença de tradução. A Almeida, Revista e Atualizada, a ênfase dela é a tradução palavra por palavra. Então você consegue fazer uma relação da palavra do português para o seu correspondente em hebraico ou grego. A NVI, ela tem uma outra técnica de tradução. Ela trabalha mais com o contexto, com o significado, trazendo uma tradução que é mais simples de nós lermos e de nós entendermos. Mas o conteúdo é o mesmo. Dito isto, vamos ao texto. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o quê? O seu coração. E olha o valor que o escritor sagrado dá para isso. Pois dele depende toda a sua vida. Esse texto é central na nossa leitura, nessa porção que nós estamos lendo. Acima de tudo, guarde o seu coração. Não guarde a sua mente, não guarde o seu conhecimento, não guarde os seus diplomas, não. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A parte sentimental? Não. A parte financeira, não. A parte espiritual, não. A totalidade da sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ah, Senhor, Senhor. Tu sabes aquilo que vai no nosso coração, na nossa mente. O Senhor sabe como foram os nossos dias desta semana, as muitas lutas. Já choramos esta semana, Senhor. Choramos com aqueles que choram, ó Deus. Choramos com aqueles que perderam seus entes queridos. E infelizmente isso tem sido algo que tem se repetido constantemente nesse período tão difícil que estamos vivendo. Mas o Senhor, para além de tudo isso, separou este tempo de culto, de celebração, de adoração, de gratidão, de louvor e de ensino, Senhor, para nós, para nossa edificação e para o louvor da glória do Senhor. Tua palavra bendita e eterna foi aberta e foi lida, Senhor. A tarefa que temos é maior do que as nossas competências, é maior do que a nossa capacidade. Abrimos o santo livro, Senhor, junto com os meus irmãos, e oramos. Fale, Senhor, aos nossos corações. A totalidade da nossa vida e da nossa existência está em tuas mãos.
Por isso eu rogo, Senhor, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O teólogo, filósofo James K. Smith, que tem abençoado a Igreja de Cristo com textos profundos, reflexivos, trazendo luz, trazendo entendimento a muitas áreas da vida. E confesso aos irmãos que James K. Smith foi fundamental para que eu pudesse compreender um pouco as dúvidas que eu tinha como líder, como cristão, como servo de Deus, quando numa ênfase de buscar o conhecimento. É assim que nós fazemos, né? Eu principalmente, né? Eu tenho dúvida, vou buscar conhecimento, buscar compreensão. E James K. Smith traz uma ideia para nós um pouco diferente dessa nossa ideia meio cartesiana de entender a vida, né? Falo e penso, logo existo. Porque ele diz assim: nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne, isto é, no centro da nossa identidade, a fonte onde fluem nossas ações e comportamentos. Então, nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne da nossa identidade. Aquilo que queremos, aquilo que ansiamos, aquilo que desejamos, vai de fato nos definir. Nosso querer reverbera o que há dentro do nosso coração. O nosso querer, as nossas vontades, os nossos desejos, eles reverberam o que há dentro do nosso coração, o epicentro da pessoa humana. James K. Smith está nos ensinando que o que nos define são os nossos amores, que nós não somos seres pensantes, como nós cremos que nós somos ensinados assim, que um correto entendimento de uma verdade produzirá uma ação correta. Quero provocar os irmãos nessa hora, sobre isso. Um cristão maduro, um homem. Irmãs queridas, vou falar mal de nós. Vocês estão isentas disso, desse pecado. Um homem maduro, um líder, um homem que conhece a palavra de Deus, conhece os símbolos de fé da igreja, conhece a doutrina da igreja. Falta alguma coisa para ele tomar uma atitude correta? Não. E por que um homem desse adultera? Faltou um entendimento correto sobre santidade? Faltou um entendimento correto sobre pureza? Faltou um entendimento correto sobre o pecado? Não. Não. O que faltou foi uma orientação correta dos seus desejos. Então, meus irmãos queridos, nós não somos seres pensantes. Nós somos seres que amam. E os nossos amores que nos conduzem às nossas ações, às nossas reações, aquilo que nós depositamos nos nossos sonhos. Por isso, a ênfase da mensagem, nós temos que reorientar os nossos desejos. Quero começar provocando vocês. O que orienta as nossas ações? O que orienta as nossas ações? O que nos faz sonhar? O que nos faz sonhar? O que nós sabemos é o paradigma que crescemos, é a verdade que nos ensinaram, é o que nós sabemos, mas é isso que nos orienta? Como crentes em Cristo Jesus, o que nós cremos, a nossa confissão de fé, o nosso conhecimento das verdades benditas de Deus? Não. Não. Irmãos, infelizmente, eu estava no último Supremo Concílio, 2018, Águas de Lindóia.
Supremo Concílio é a reunião da Igreja Presbiteriana do Brasil que acontece a cada 4 anos. E os relatórios de todo o trabalho presbiteriano no Brasil, o que a gente mais vê é o índice de pastores sendo despojados por adultério, e um dado interessante, índice de pastores que se suicidam. Será que falta para esses irmãos um entendimento correto da verdade? Será que falta para esses irmãos conhecimento? Será que falta para esses irmãos uma noção clara das verdades? Não. Onde está o problema? O que nos orienta é o que nós desejamos. É o que nós desejamos. Novamente para os meninos. A gente começa a trabalhar e a primeira coisa que um homem quer comprar, o quê? Hoje é um telefone, eu sei. Um iPhone, eu sei disso. Precisa olhar para mim, Juliano, com essa cara, eu sei. É um telefone, é um i não sei o quê. Qual que é o i agora? Tá vendo? Nem sei, é um i12. iPhone 12. Mas quando eu era menino, a gente começava a trabalhar e a primeira coisa que a gente queria fazer era comprar um carro. Caio, obrigado. Um homem sem um carro é quase um não homem. Então a gente, o que nos faz, no meu caso, né? Ir para a fábrica, trabalhar em sábado, fazer hora extra, economizar, o que era? O desejo de ter um carro. Irmãos, quando eu comprei aquela Brasília branca, vocês não têm noção, irmãos. Vou contar um detalhe, volante de Gol GT. Coisa linda, irmãos. Porque a gasolina entra dentro da Brasília, né? Aquele cheiro de gasolina dentro do carro. A Luciane não pode falar nada porque ela curtiu essa brazoca. Ela não pode falar. Mas é isso. Isso movimentava as minhas forças. Fazia com que eu tivesse energia. Porque o que me movia era o desejo. Mais uma, meus irmãos. Quero falar mal de mim, não quero falar mal de vocês. Me recordo quando, no dia da colação de grau minha, 1993, a Luciane estava internada, ela tinha sofrido um aborto, estava no hospital, na Santa Casa. Eu saí da Santa Casa, fui lá para o clube de campo recreativo, todos vocês são sorocabanos, sabem que as formaturas eram ali no clube de campo do recreativo. Fiz a formatura, colei grau, não pude ir para a festa, porque a Luciane estava internada. Mas eu saí fora, depois que teve a cerimônia, e eu senti um vazio. Uma coisa estranha. Eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Foi o que eu falei, porque foi para isso que eu vivi. Meu pai é motorista de ônibus, irmão, vocês sabem a realidade. Um filho de ônibus, 8 filhos, se formar, ser engenheiro. Vocês sabem o caminho que eu trilhei, de sofrimento, de restrição, de luta para conseguir. Mas quando eu terminei, quando eu saí naquela noite quente que estava, era janeiro, uma noite quente, e eu parei assim, meus pais estavam comigo, eu ia levá-los para casa, mas eu parei ali um pouco, os amigos estavam lá, dando risada, todo mundo feliz, e eu pensei assim, um vazio que veio no meu coração, porque toda a minha existência tinha sido dedicada para quê? Para se formar. E agora eu me via como? Formado. Na outra semana ia pegar o meu CREA, ia virar gente. Olhe como é importante, como os nossos desejos fazem com que a gente viva, eles determinam as nossas ações. Para um jovem de 24 anos ficar sem sentido a vida, até, e a gente brinca assim, né? Qual será o próximo sonho? Porque o que nos orienta, o que nos faz sonhar, é o que nós desejamos. Então a pergunta que fazemos para o nosso coração é, porque nós temos que perguntar para ele, o que você deseja? O que você deseja? O que você quer? O que você quer? O seu desejo moldará você.
O seu desejo moldará você. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem bem legal, para ilustrar isso, um extremo. E você se esforçará para conseguir o que deseja. E por ele, você viverá. E por ele você viverá. Irmãos, é só vocês entrarem na internet, um canal de YouTube, e pegar dessas pessoas que trabalham com, como é que chama isso? Me ajudem aí, fisiculturismo, bodybuilder, alguma coisa assim, e você vai perceber que aquilo ali, a pessoa vive por causa daquilo. Ela vive por causa daquilo. Então, é por esse desejo que você viverá. Mateus 6:21, texto que os irmãos conhecem. Pois onde estiver o seu tesouro, o lugar dos seus desejos, o lugar das suas vontades, aí também estará o seu coração. Por isso que, o que é idolatria? O que é idolatria? Idolatria é, 2 pontos, tudo aquilo que eu não vivo sem. Tudo aquilo que eu não consigo viver é o objeto da minha idolatria, da minha adoração. Porque nós podemos viver, nós só não podemos viver sem uma coisa, como discípulos de Cristo, sem o Senhor. Mas idolatria é isso, aquilo que eu não consigo viver sem. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A fotinho ali os nossos desejos, eles nos moldam. Quem assistiu O Senhor dos Anéis, o Sméagol, né? Na hora que encontrou o anel, e olha o que o seu desejo pelo anel produziu nele. O seu desejo. Vocês lembram como Sméagol chamava o anel? Vocês lembram? Meu precioso. E ele dedicou a sua existência para cuidar do anel. E olhe que contrapartida boa que ele teve. Por causa do seu precioso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Discernindo os nossos desejos. Rapidinho, meus irmãos. Vamos tentar discernir aquilo que está no nosso coração, porque a pergunta que fizemos é uma pergunta que eu quero que vocês façam para vocês mesmos. O que você deseja? O que você quer? Não é o que eu sei, não é o que eu creio, é o que eu quero. É o que eu desejo. Dinheiro? Muito. Beleza. Beleza. Pobre. Agora eu vou falar das irmãs. Já falei algumas vezes aqui. Me solidarizo com vocês, irmãs. Essa busca pela beleza. Reconhecimento pessoal. Busca por reconhecimento pessoal. Aqui está errado, né? O número, mas tudo bem. Prazeres da vida. Relacionamentos. Daí você coloca o seu preferido aqui. Mas são esses as fontes geradoras dos nossos desejos: dinheiro, beleza, reconhecimento, prazer, relacionamento, e você coloca o seu preferido. Mas isso desemboca no que? Necessariamente o desejo por felicidade. E aqui, meus irmãos, é engraçado. A origem da palavra felicidade no grego. Eudaimonia. Explico. Eu tenho que ter o meu demônio. Demon. Olha a etimologia da palavra no grego. Demon, porque eu tenho um bom demônio que me dará prazer, contentamento, me dará felicidade. Olha de onde está a palavra felicidade no grego. Então tudo isso, meus irmãos, é um desejo por
felicidade. Felicidade, porque eu quero ser feliz. E a pergunta, né? O homem anela por felicidade. Esse é o seu desejo. É isso que vai orientar a sua vida. Essa busca por felicidade. Essa busca, esse anseio por felicidade. Como se ao encontrar, nós conseguíssemos encontrar o propósito da nossa vida. Da virtude. 180 graus por quê? O discípulo de Cristo trabalha numa direção diametralmente oposta. O discípulo de Cristo tem o seu desejo direcionado para quê? Para glorificar a Deus. Catecismo nosso de Westminster, pergunta número 1. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. O homem sem Deus, ou o homem com seus desejos desorientados, ele busca felicidade. O discípulo de Cristo, com seus desejos, os seus amores orientados pela cruz do nosso Senhor Jesus, ele busca glorificar a Deus. A proposta do Evangelho é oposta à cultura secular, oposta, prazeres, felicidade. Por isso temos que reorientar os nossos desejos, uma mudança de 180 graus. Felicidade, satisfazendo os meus desejos, não. Discípulo de Cristo, não. Direção oposta, reorientando os meus desejos na direção de Deus. O propósito final da minha existência é glorificar a Deus. Uma mudança de 180 graus. Vamos ao texto. A pergunta é: se você é aquilo que você ama, o que você tem amado? Pastor, amigo meu, diria o seguinte: o que tem beliscado o seu coraçãozinho? O que tem beliscado o seu coraçãozinho? O que tem alimentado o seu coração? O que tem alimentado o seu coração? Falava de um homem cristão hipotético, né? Conhecedor das doutrinas, conhecedor da palavra, conhecedor da nossa confissão e caindo no pecado do adultério. A pergunta que eu faria para esse irmão é: com o que você alimentou o seu coração? O que alimentou o seu coração para que você caminhasse na direção desse pecado? O que alimentou o seu coração? O que tem alimentado o seu coração, meu irmão e minha irmã? Vamos lá, agora para o texto. A sabedoria das Sagradas Escrituras deve alimentar e orientar o nosso coração. Então é a sabedoria das Sagradas Escrituras que deve alimentar e orientar o nosso coração. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Filho meu, e o contexto de Provérbios capítulo 4 é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria concedida por Deus aos seus filhos, em Cristo agora, aos discípulos de Cristo, esta sabedoria. Então, essa poesia de Provérbios, né, que ela é escrita em forma de pequenas frases com cunho moral, de cunho de sabedoria, curtas, frases curtas. Filho meu, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. E palavras aqui, meus irmãos, no sentido de ordenanças. Nós, quando entendemos palavras, nós, pessoas, homens e mulheres do Ocidente, século 21, quando a gente ouve palavra, a gente entende o quê? Um entendimento correto de. Eu preciso entender corretamente isso. Ok? Ok?
Vamos num treinamento, vamos numa palestra, vamos numa, como é que chama, um encontro de coach, alguma coisa desse tipo. Nós ouvimos palavras e a gente entende o quê? Um entendimento correto de. Os irmãos judeus do passado não entendiam assim. Quando eles ouviam palavras, eles entendiam o quê? Ordenanças. O que você deve saber, não. O que você deve fazer. Deuteronômio 6, clássico, 6, 7, para ilustrar. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam aonde? Em seu coração. São ordenanças. Ensine-as com persistência a seus filhos. De que maneira? Persistentemente. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então são ordenanças que apontam na direção de hábitos, de ações, de um jeito de viver, não de entender. O judeu não entende como nós entendemos, irmãos. Para ele é ação. Quem estragou o caldo? Quem estragou o caldo foram os gregos. Quando os cristãos, quando o cristianismo, a fé cristã, encontrou-se com a filosofia grega, daí veio a história da reflexão, do pensar, do refletir. Vou gastar no meu português aqui, no elocubrar, uma reflexão profunda. Nada a ver com o pensamento judaico, nada a ver. Ordenanças é viver, são hábitos, são as formas com que eu vivo a vida. Por isso que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? Em seu coração, porque é o que está no teu coração que vai orientar os seus desejos. No meu coração tem fidelidade. Quando uma mulher bonita passa na minha frente em nome de Jesus, não me interessa porque não me pertence, é um hábito. Os muçulmanos fazem isso, vocês sabiam? Vocês já viram um muçulmano olhando para uma mulher? Ele não olha. O muçulmano não olha para uma mulher. Azor, ele não olha. O que ele faz? E a gente, irmãos? E nós, hein? Os irmãos rindo comigo, hein? Palavras são ordenanças. Vamos caminhar mais um pouquinho, tem mais, calma. Palavras, práticas e hábitos, já enfatizei isso. Vamos lá agora, saindo do Deuteronômio, quando eu leio Mateus capítulo 7, o final do Sermão do Monte, eu ouço as palavras de Deuteronômio. Todo aquele que, pois que escuta essas minhas palavras e faz o quê? Pratica, vive, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Então todo aquele que ouve essas minhas palavras e guarda no seu coração, faz o quê? Pratica. A prática vai orientar os meus desejos e vai sedimentar o entendimento correto das coisas. Vamos caminhar mais um pouquinho. Liturgias. Olha que coisa. A gente pensa que o presbítero, com tanto carinho, cuidado, preparou a liturgia do culto hoje, pensando no quê? Claro que na adoração a Deus, claro que. Mas amanhã, segunda-feira braba, a segunda-feira é como? Devia pular do calendário segunda-feira, né? Começar a semana na terça. Terça até quinta à tarde, ou até sexta, até a hora do almoço. Juliano falou para mim, semana perfeita, de terça a sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, que horas? Meio-dia. Vocês sabem que é um meme de internet isso, né, irmãos? Sextou, bebê, meio-dia. Liturgias. Por quê? Assim quer vocês comam, assim quer vocês bebam, ou façam o quê? Me ajudem, ou façam o quê? Qualquer outra coisa. Escapa alguma dessa
escapa. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo isso para a glória de Deus. Mas e a minha felicidade? Eu estou orientando os meus desejos, as minhas vontades na direção de glorificar a Deus. Eu gosto da versão Almeida, irmãos, de 1 Coríntios 10, 31. É muito bonito. Assim quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, filho meu, preste atenção nas minhas palavras, nas minhas ordenanças, do jeito que vocês devem saber, não. Entender, não. Primeiramente, do jeito que vocês devem viver. Porque o Sermão do Monte é o princípio do Evangelho do Senhor Jesus, que nos ensina o jeito certo que os discípulos de Cristo devem viver. Me recordo, meus irmãos, aproveitar que o pastor não está aqui, me recordo, reverendo Adi Salum, professor de teologia sistemática aposentado, ele contava lá da igreja de Indaiatuba, um senhor, houve um tempo, irmãos, os presbíteros mais antigos podem falar que eu estou falando verdade, que a gente examinava mesmo os irmãos na pública profissão de fé. A gente fazia pergunta, irmãos. A gente abria, a Nilza está ali no fundo, os presbíteros abriam a confissão de fé, né, Nilza? E perguntavam para a gente. Irmãos, eu tremia quando eu fui fazer o meu exame de profissão de fé. Olhava para os presbíteros assim, e com medo do que eles iam perguntar, porque eles perguntavam para a gente tinha que saber. A gente ficava 2 anos estudando a confissão de fé. E esse irmão, ele tinha uma dificuldade de ver muito grande, quase cego. E ele era reprovado. Daí o pastor Adi Salum foi visitá-lo e perguntou assim, mas o que aconteceu, seu Antônio? Ele falou, eu sou praticamente cego, porque quando eu era de uma certa idade, aí, meus 30 e poucos anos, lá no sítio, longe da cidade, eu fui mordido por uma jararaca. E eu praticamente morri. E ele falou, mas por que o senhor não morreu? Ele falou, foi um milagre. Mas por que um milagre? Olhe, como é que eu ia morrer se eu ainda não tinha encontrado Jesus? Como eu ia morrer se eu não tinha declarado que Jesus era o Senhor da minha vida? Irmãos, semi-analfabeto, mas sabia a soberania de Deus e a eleição incondicional de Deus. Daí a história é longa, meus irmãos. Daí o Adi Salum falou para o conselho da igreja, o irmão está aprovado. O irmão é calvinista, o irmão crê na predestinação, o irmão crê na eleição incondicional, o irmão crê na expiação limitada, o irmão está salvo. Vocês entendem isso? O que está direcionando? É um jeito de viver, Vamos lá, versículo 21. Então, continuamos, a sabedoria das escrituras sagradas deve alimentar e orientar o nosso coração, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, nunca as perca de vista. A sabedoria é vivencial. O sábio não é aquele que sabe as coisas. Ele até sabe, mas ele é aquele que vive, pratica as coisas. Porque a sabedoria, não perca como? Não perca de vista. Não pode, irmãos. Passou aquela senhora formosa, a gente não pode perder de vista a sabedoria. A gente foca nela, porque ela é vivencial, ela é cotidiana e exige da gente uma disciplina constante. Vacilou, cachimbo, cai. Então, a gente nunca pode perder de vista isso. A sabedoria, as palavras de Deus têm que estar na frente dos nossos olhos.
A gente está num engarrafamento, aborrecido, querendo cantar salmos, né? Não está querendo cantar salmos. Daí, o que a gente faz? A gente não perde a sabedoria de vista. O homem não pode acrescentar um segundo ao curso da sua vida. Não pode perder de vista a sabedoria, porque ela é cotidiana e exige uma disciplina constante. Mas a cultura secular, meus irmãos, constantemente quer atrair a nossa atenção e desviar o nosso coração do Senhor. Agora, as irmãs comigo. Irmãs queridas, shopping center. Contem para o presbítero como é. Você olha aquelas vitrines como? Uma bolsa, sapato. Tem uma amiga nossa que fala bolsinha. Bolsinha. Então, a cultura, shopping center. Você entra num shopping, parece aquela, como é que chama? Aquela história grega que parece que o tempo para lá dentro. O tempo para no shopping. A gente não vê nem o céu nos shoppings antigos, né? Iluminação artificial. Porque a cultura secular, ela quer desviar nossa atenção. A gente precisa daquele sapato novo. A gente precisa daquela bolsa. Os homens vão na loja de carro, precisam do quê? Trocar de carro. Vou falar mal de mim de novo. Vendi um carro que eu tinha uma vez da Luciane, há um tempo atrás, um Corolla. Daí lá veio o Corolla para entregar, né? Crente, deixa bonitinho, lavadinho, aquela coisa de gente crente. Daí eu desci na garagem do meu carro e olhei aquele carro novo. E eu pensei assim, por que eu vendi esse carro? Irmãos, é verdade. Eu falei assim, por quê? Porque eu desejei um carro zero. Falei, vou trocar. Então, a cultura secular constantemente quer atrair a nossa atenção e desviar o nosso coração do Senhor. Irmãos, constantemente. Vamos lá? Sede sóbrios. Olha a palavra de Pedro aqui para a gente. Sede sóbrios. E aqui, esse termo no grego é sem estar com o efeito do álcool. Uma tacinha de vinho, irmãos, deixa a gente alegre, soltinho, né? Não é verdade? Compra até passagem para viajar na pandemia, que não pode. Vigiai, porque o quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, sem descanso. E não pense, meus irmãos, que esse diabo, o nosso adversário, que está ao nosso derredor, como ele se apresenta para a gente? Produzindo em nós medo ou produzindo em nós desejo? Nos atraindo ou nos repelindo? Nos atraindo, irmãos. Nos atraindo. Tentando ganhar o nosso coraçãozinho. Tentando despertar desejos no nosso coração. A cultura secular constantemente quer atrair a nossa atenção. Constantemente. Vamos lá. Guarda-as no fundo do coração. A sabedoria, meus irmãos, ela é preciosa. E ela deve constantemente alinhar os nossos desejos. Guarde-os como? Você tem que guardar com cuidado. No fundo do seu coração. Esse jeito de viver do servo de Deus, ela é preciosa. E ela deve constantemente alinhar os nossos desejos. Constantemente. E estar profundamente arraigada em nosso ser. Isso só é possível, meus irmãos, quando nós temos hábitos corretos. Hábitos corretos. Liturgias corretas. Irmãos, começamos o nosso dia, abrimos os nossos olhos. Adoração. 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 Então, como começamos o nosso dia?
adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos para o nosso trabalho, a nossa labuta, gratidão, gratidão. E assim vamos caminhando com hábitos formadores do nosso coração e, consequentemente, formadores dos nossos desejos, porque é a palavra de Deus que está nos orientando aquilo que nós devemos e que nós fazemos. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Já falei uma vez aqui e vou repetir. A frase do Piper, do John Piper: é impossível que um servo de Deus tenha hábitos corretos. É impossível que um servo de Deus viva de maneira correta se a palavra de Deus não está nos seus lábios e no seu coração. Piper diz isso. Vocês já viram o Piper pregar? Irmãos, dá vergonha na gente. Piper tem um sermão, meus irmãos, que ele fica 15 minutos na introdução citando o texto sagrado. Vocês têm noção que é 15 minutos? Citando o texto sagrado. Entra no YouTube, meus irmãos, e sejam abençoados com essa introdução do sermão do Piper. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Vida comunitária. Não é uma vida isolada. A fé se dá na vida comunitária, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso, onde? Coração. Então a sabedoria é preciosa, ela deve constantemente alinhar os nossos desejos, porque os nossos desejos estão desorientados, porque nós estamos desejando coisas que nós não deveríamos desejar, porque a palavra de Cristo não está habitando ricamente em nossos corações. Não tem lugar em nosso coração. Quando a palavra de Deus está habitando ricamente em nosso, não tem lugar para a cultura secular, não tem lugar para os desejos equivocados e errados. Caminhando. Versículo 22, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Pois são vida. Preste atenção. E porque estreita é a porta. Porque são vida para quem se encontra, E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A sabedoria das Sagradas Escrituras tem que alimentar e orientar o nosso coração, porque elas são vida. E porque estreita é essa porta, e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos há que a encontrem. Para quem as encontra, olha aqui, ó, a sabedoria, meus irmãos, e olha a sacada aqui, a sabedoria deve ser buscada de que forma? Intencionalmente, diligentemente, para ser encontrada. Tem que ter intenção, tem que ter diligência. Diligência é o quê? Disciplina. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ação de buscar, ação de achar. De que forma? De todo o vosso coração. E saúde para todo o seu ser. A sabedoria cura a alma e traz restauração para a vida. Quando nós comemos um alimento estragado, de qualidade duvidosa, o que o nosso organismo faz? Ele adoece a gente. A gente fica doente, meus irmãos. A gente precisa eliminar isso. E a sabedoria faz isso. Ela tira aquilo que estava adoecendo a nossa alma. Às vezes a ira, a inveja, os desejos
desalinhados. A sabedoria tira isso, ela cura a nossa alma e traz restauração para a vida. Olha o Salmo 19 que nos ensina: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Como que a cultura dos nossos dias nos pega? Shopping center, os nossos olhos. B, olha, foi a parte A, mas eu prometo, não vai ser tão longa não. O coração é o abrigo que guarda a palavra de Deus. O coração é o abrigo que guarda a palavra de Deus. Versículo 23, que é o versículo central do texto que nós lemos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. As disciplinas espirituais, agora vamos entrar em algo muito importante. As disciplinas espirituais são as armas, as ferramentas dadas pelo Senhor, para que possamos guardar o nosso coração em segurança, porque elas são formadoras de hábitos, disciplina. É fácil levantar cedo e caminhar, meus irmãos? É prazeroso? Vamos ser sinceros. Quem que gosta disso? Gostoso é um hambúrguer. Posso falar um termo aqui? Um podrão. Olha ali, ó. Você já imaginou sexta-feira, depois de um dia cheio, sentar na lanchonete e pedir o quê? Um podrão. Caio, não vai ficar com lombriga aí. Um podrão. Agora acordar cedo, legumes com salada, peito de frango grelhado, irmãos. Olha só, o que é isso? Isso não existe. Mas a gente vai no cardiologista, o que ele fala para a gente? Quais as perguntas que ele fala? Primeiro que ele pune a gente antes da gente entrar no consultório, porque a secretária pesa a gente e mede pressão. Vocês sabem disso. Aquela pessoa que a gente não devia nem existir. Eu falo assim, esses dias eu falei meu peso, ela olhou para mim e falou assim, 10 a mais. Eu falei, mentira. Não pode ser. Então o que acontece? As disciplinas espirituais. Vou voltar aqui. As disciplinas. Então, são as armas dadas pelo Senhor para que possamos guardar o nosso coração em segurança. Oração, leitura da palavra, vida comunitária. São armas poderosas que o Senhor nos deu para formar o nosso coração. Vida comunitária, irmãos, é uma bênção para alinhar os nossos desejos, nos proteger, a reciprocidade do cuidado. Então, como guardar o nosso coração? As disciplinas espirituais. Não tem como fugir disso. Não tem como. Vida comunitária, leitura da palavra de Deus, a oração e umas outras aí. Mas essas são mais do que suficientes. Pois dele depende toda a sua vida. Os desejos do nosso coração, meus irmãos, determinarão as nossas escolhas e, consequentemente, nosso destino. Pensem comigo nisso. Se os desejos do nosso coração determinarão as nossas escolhas e, consequentemente, o nosso destino. Somos responsáveis por nossas escolhas. Nós somos responsáveis. Já contei essa para vocês, vou repetir. Eu já vi crente justificar adultério falando que a mulher era bonita. Olha que coisa linda. Mas por quê? Presbítero, não quero nem saber. Então, os desejos do nosso coração determinarão as nossas escolhas e, consequentemente, o nosso destino. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Nós somos responsáveis. Não tem jeito. C, já estamos indo para o fim. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Afaste e fique longe em destaque. Temos que tomar o máximo de cuidado com as nossas palavras.
Temos que criar o hábito da virtude ao falar. Quanto problema, meus irmãos, não quero nem me delongar nisso aqui. Que a gente fala, vamos lá? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34, parte B. Então nós temos que hábitos saudáveis, temos que tomar o máximo cuidado com as nossas palavras, temos que criar o hábito da virtude ao falar, pois a boca fala do que o coração está cheio. Vou dar um jeito certo e um jeito errado aqui. Aquele irmão que não vai, sabe? Tem sempre aquele irmão lá, sabe? Difícil, pensa diferente. Como que nós olhamos para ele? Jeito errado, pensamos assim, não, jeito certo de falar. É um irmão querido, que ainda não compreendeu aquilo que a maioria compreendeu. Como que é aquele irmão meio complicado? Um irmão o quê? Querido, que ainda não compreendeu aquilo que a maioria entende. E amor nisso. Isso que eu estou falando, os pais da igreja falavam para os hereges. A fé daqueles homens. O que eram os hereges para os primeiros pais da igreja? Irmãos queridos, que não tinham tido o entendimento que a maioria tinha entendido. Temos que tomar o máximo de cuidado com as nossas palavras. Temos que criar o hábito da virtude. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para quê? Para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Então, virtude ao falar, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil. Vou criar o hábito de falar palavras úteis, palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que concedam graça aos que ouvem. Hipoteticamente, meus irmãos, imaginem uma igreja onde Efésios 4, 29 fosse vivenciado integralmente. Vocês já imaginaram? Sabe o que ia acontecer? Vou contar para vocês, estaremos arrebatados, igreja inteira arrebatada, Enoque, Elias e a IP Sorocaba, todo mundo arrebatado. Olhe sempre para frente, voltar um pouquinho, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, mantenha o olhar fixo. Um plágio meu aqui de um livro de Eugene Peterson. Uma longa obediência na mesma direção. Por isso que as palavras de Deus devem ser ordenanças, devem ser hábitos, devem ser liturgias, porque nós temos que praticá-las diariamente, até o dia que o Senhor falar para a gente o quê? Ok, vem para o descanso, vem para mim agora. Acabou a sua peregrinação. Eu gosto muito da expressão do Antigo Testamento, dos irmãos lá do começo de Gênesis, dos anos da minha peregrinação. Então, quando os anos da nossa peregrinação se findarem, então a gente para. Mas até lá, mantendo o nosso olhar fixo, uma longa obediência na mesma direção. E aprendi com um homem muito sábio certa feita: Bastião, não é como você começa, velho, é como você termina. Não adianta sair acelerado, não. Tem que chegar no final. É maratona. Uma longa obediência na mesma direção. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Efésios 5:15. Por quê? Mantenha o olhar fixo. É todo dia, meus irmãos. Todo dia.
leite desnatado, pão integral, legumes cozidos, filé de frango, todo dia. Para alegrar o cardiologista, é todo dia. Ainda bem que tem depois, sexta-feira, meio-dia, sexta-feira. Hábitos saudáveis para a saúde do coração. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Por onde anda, afaste os seus pés da maldade. Mantenha firmemente sua vida nos caminhos do Senhor. Firmemente. Mantenha, são hábitos saudáveis para a saúde do seu coração. Porque tem o prêmio, irmãos. Pensem comigo agora. A gente está falando de frango, mas Isaías fala que vai ter o quê? Carne gorda na eternidade. Se Jesus multiplicou vinho, o milagre do vinho, da transformação da água em vinho, vai ter vinho na eternidade. Então tem lugar certo para isso. Mas por enquanto, mantenha firmemente sua vida nos caminhos do Senhor. Assim diz o Senhor. Demais esse texto de Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Olha a palavra de Jeremias. Olha a palavra de Jeremias. Mantenha firmemente sua vida nos caminhos do Senhor. De que forma? Falando ao povo, ponham-se nas encruzilhadas. A resposta vocês sabem. O povo fala, não queremos, mas nós aqui queremos. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. O que eu vou levar para o meu coração? A última, vou me valer da sabedoria do James K. Smith também. Isso, esse daí. Resumindo, vamos lá? A ordem de Jesus para que o sigamos. Vamos pegar os provérbios e uma visão cristocêntrica agora dele. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos de quem? De Jesus. Dele. Então a ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar os nossos amores e anseios aos dele. Vocês lembram as palavras de Jesus? Qual era a missão dele? Qual era a missão de Jesus? Para que ele veio? Ele veio para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O desejo de Jesus era tão somente fazer a vontade do Pai. E o que tem que ser o nosso desejo? Fazer a vontade do nosso Pai. Querer o que Deus... Perdão, irmãos. Querer o que Deus quer. Desejar o que Deus deseja. Ansiar pelo que Deus anseia. E almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas. Uma visão que se resume na expressão o reino de Deus. Por que nós precisamos orientar os nossos desejos e o nosso coração? Porque isso nos define. Então, como James K. Smith nos ensina, alinhar nossos amores e anseios aos de Jesus. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia, almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas. A totalidade da nossa vida, alinhada à vontade de Deus. Uma visão que se resume à expressão, o reino de Deus. Como oramos a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nós temos que orar assim. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, finalizo a minha fala. O que tem alimentado o seu coração? O que você deseja? O que tem feito você acordar todos os dias e labutar? O que tem feito?
Por que você tem sonhado? A ordem de Jesus, para que o sigamos, é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos dele. Querer o que Deus quer. Querer o que Deus quer. Desejar o que Deus anseia. E almejar por um mundo onde Ele é tudo, tudo, em todas as coisas. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Estamos caminhando para o final do nosso culto, nos preparando para a semana que vamos começar, mas ainda no grupo de louvor vai trazer uma oração, um desejo, como nós recebemos a mensagem de cuidar do coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
convidamos a igreja para que em pé façamos a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma boa semana aos queridos irmãos, que estejamos colocados diante do Senhor para dele receber a proteção, para dele receber o estímulo, a coragem para caminhar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.